nós estamos aqui na Praça da Espanha, início do centro histórico aqui de Montevidéu, ou como eles conhecem por aqui, La Ciudad Vieja. Do meu lado esquerdo está a Orla, o Rio da Prata. Aqui do meu lado direito, a Praça da Espanha, e é aqui que começa o nosso roteiro pelo centro histórico de Montevidéu, para a gente conhecer um pouco aqui da história local e também algumas curiosidades do país. O roteiro é bastante extenso, a gente tem bastante coisa para ver hoje. Pouco tempo eu diria, porque já é 12:30, ainda vou parar para almoçar, tem muita coisa para a gente ver, então vamos lá, porque hoje tem muita coisa legal pela frente. Ah, e falando nisso, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever e já deixa o seu joinha, que ajuda bastante a gente aqui no Próxima Parada, tá legal? E vamos lá, agora é sério. Esse daqui é o Teatro Solís, o teatro mais antigo aqui do Uruguai, um dos mais importantes teatros da América do Sul. Ele recebe este nome em homenagem ao primeiro navegador espanhol que navegou no Rio da Prata. Cara, a arquitetura desse teatro é simplesmente incrível. Ele foi construído em 1856. Eu não sei vocês, mas eu acho fascinante ter contato com uma estrutura tão antiga como essa do Teatro Solís. Tipo, olha quantos eventos históricos no mundo esse teatro já atravessou, sabe? Quantas gerações já passaram por aqui. Não é por acaso que é um dos mais importantes da América do Sul. Aqui no centro histórico você se sente nanico, porque os monumentos são simplesmente enormes. Olha só para isso aqui. É gigante os prédios aqui, os monumentos, eles são muito grandes, então você se sente assim miudinho, mas é realmente impressionante a arquitetura dos prédios aqui em Montevidéu, principalmente esses prédios históricos, pela sua grandiosidade, pela sua beleza, a riqueza dos detalhes é realmente encantador. Isso encanta muito os nossos olhos. Simplesmente maravilhado com isso. Aqui atrás de mim está a estátua do Artigas. Esse é o principal nome, a principal figura do processo de independência aqui do Uruguai. Se em outros lugares da América do Sul tem, por exemplo, Simão Bolívar, aqui em Portugal, aqui no Uruguai está o Artigas. Ele é o principal símbolo e por isso tem essa homenagem imensa aqui para ele. O Uruguai teve um processo de desenvolvimento e independência bastante conturbado e diferente de muitos outros lugares da América do Sul, porque a ideia de se construir o Uruguai era como um estado tampão, né? Esse era um território muito disputado entre portugueses e espanhóis, entre Brasil e Argentina. Em um determinado momento pertenceu ao Brasil, em outro determinado momento pertenceu à Argentina. Muita guerra aconteceu aqui, principalmente na cidade de Colônia do Sacramento, que nós iremos conhecer nos próximos dias. E para se resolver essa situação que se alongou por muito e muito tempo, com muitas e muitas guerras, acabou que se decidiu criar o Uruguai como um estado tampão, e aí não ficou nem para o Brasil, nem para a Argentina, mas aqui tem uma fortíssima influência da cultura argentina, e acho que uma evidência disso, não só da Argentina, mas da Espanha, é o idioma que se fala por aqui, que é o espanhol. Ainda que esse espanhol também tenha muita influência da língua portuguesa, a gente percebe muitas características do dialeto gaúcho por aqui, mas o idioma é a língua espanhola. Ali atrás, como vocês podem ver, é a porta da cidade, é onde começa ali a entrada, de fato, né, da Praça da Independência, que eu entrei por outro caminho porque vinha do Teatro Solís. Aqui a Rua de Sarandi, ela me lembra muito o Alto da 15, para quem viu o vídeo lá em Curitiba, ou quem já conhece Curitiba, vai identificar o Alto da 15, aquela rua que é fechada para pedestres, né? E é uma rua muito bonita. Essa daqui é a Praça da Constituição, fica também no centro histórico aqui de Montevidéu. E pelas placas que tem aqui no local, fala que antigamente nesse espaço lá para
1700 ou um pouquinho antes de 1700. Era um local onde aconteciam muitos festejos civis e militares e inclusive corridas de touros. Esse local aqui foi ao longo do tempo sendo recheado de edifícios luxuosos. Hoje tem essa belíssima arquitetura antiga aqui em volta da praça. Chegamos aqui no Mercado do Porto, um dos principais pontos turísticos aqui de Montevidéu, e dizem que aqui tem o melhor churrasco do Uruguai, a famosa parrilla uruguaia. Porém, não vai ser hoje que eu vou experimentar por aqui. Hoje eu vim só conhecer mesmo. Eu já almocei, fiquei um pouco distraído. Eu já almocei, então não vai ser hoje que eu vou experimentar o churrasco uruguaio. Vai ter um dia específico que eu vou separar para vir aqui, mas eu não podia deixar de passar aqui no Mercado do Porto para filmar e mostrar para vocês, já que a gente está mostrando o centro histórico daqui. A energia do Mercado do Porto é sensacional. Eu diria que quem vem aqui é parada obrigatória. Faz jus à sua fama, a energia é muito legal. É um lugar pequeno, eu achei que fosse muito maior, mas apesar de ser pequeno, é um lugar muito fácil de você se perder, porque os corredores são estreitos, né? Mas eles não são retos. Então você fica dando volta nas lojas, então de repente você começa a se perder, você não sabe mais de onde veio, para onde você está de fato indo, você começa a passar no mesmo lugar várias vezes, vira um labirinto apesar de ser pequeno. Então eu diria a você que é realmente parada obrigatória. Não sei ainda se tem de fato o melhor churrasco do Uruguai, tem que provar para saber, mas deu para ver ali que tem muito restaurante legal, energia muito bacana, o povo muito animado, nossa, é incrível assim, o acolhimento das pessoas, a receptividade, a galera me cumprimentando pela camisa do Bahia, assim, o pessoal reconhecendo, falando baiano e tudo mais. Então, muito legal assim, o acolhimento aqui no Uruguai. Acho que poucas pessoas falam sobre isso, sobre o quanto o povo uruguaio é acolhedor, porque eu estou ainda nas minhas primeiras 24 horas aqui no Uruguai, mas eu me sinto muito bem acolhido, muito bem recebido pelo povo uruguaio e não tem como não destacar isso aqui para vocês. Então, quem vier aqui para Montevidéu, não deixe de vir aqui no Mercado do Porto, porque você vai gostar. Esse é o café La Farmácia, é uma das principais cafeterias aqui de Montevidéu. É extremamente famosa, principalmente entre os turistas. Essa é a torre da Rambla Sur. Ela no passado era responsável por ventilar os gases do sistema de esgoto aqui de Montevidéu. Ela é bastante confundida com um farol, mas nunca na sua história ela teve essa função. Hoje é um ponto turístico aqui de Montevidéu e é considerado patrimônio nacional aqui no Uruguai, atraindo vários turistas daqui do Uruguai e de várias partes do mundo. Hoje nós vamos conhecer, entre tantas outras coisas, nossa primeira parada, na verdade, já começa aqui pela Feira de Tristã, que é considerada a principal feira aqui de Montevidéu e, quem sabe, até a principal feira do Uruguai. Dizem por aqui que dá para se encontrar de tudo nessa feira. E a gente vai descobrir agora se isso é verdade ou não. Então, vamos lá conhecer a feira aqui em Montevidéu.
A gente já está aqui no início da feira, ainda não é possível ver o fim dela, mas já me disseram bastante que é realmente uma feira muito grande. Esse início daqui é muita coisa de alimentação, feira normal que tem no Brasil, e agora a gente já está chegando em outras partes aqui que tem algumas bugigangas, digamos assim. Essa feira acontece aqui todos os domingos neste mesmo lugar. Aqui você realmente encontra um pouquinho de tudo. Você encontra óleo, você encontra esponja, você vai encontrando um pouco de cada coisa que a gente precisa dentro de casa. O Uruguai é um país com baixa industrialização, então muitas das coisas aqui são importadas e isso encarece o custo de vida da população. Essas feiras são os locais onde eles conseguem comprar coisas mais em conta do que o mercado, embora grande parte dessas coisas também sejam industrializadas. Mas não me pergunte por que aqui consegue vender um pouco mais barato do que no mercado, porque sinceramente eu ainda não descobri isso. Não descobri o porquê. Mas eles dizem que dá para encontrar muita coisa aqui mais barata do que no mercado. Uma coisa interessante que eu achei aqui é que se no Brasil o ovo tá caro e tá todo mundo reclamando, aqui no Uruguai está muito mais caro. Eu já cheguei a ver placas com 30 ovos a custar cerca de R$50 na conversão. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Como vocês podem ver, estamos agora na praia, está ventando bastante aqui. Estou aqui na praia de Pocitos, um dos principais bairros aqui de Montevidéu, talvez o bairro mais boêmio aqui da cidade. Ele é muito conhecido pelos seus bares e restaurantes aqui no entorno. Quando eu estava chegando aqui na praia, estava ventando tanto e ainda está ventando muito, eu pensei em desistir porque a força do vento era tamanha que eu estava quase parando, sabe? Ele estava me freando. Então estava difícil de avançar. Eu tive que fechar mais a minha jaqueta e tudo mais. Pensei em desistir, mas aí o vento deu uma diminuída. Ainda está ventando muito, mas bem menos. Agora está dando para caminhar. Aí eu aproveitei também para sentar ali um pouco, descansar. Tá bastante frio aqui em Montevidéu. Os dias têm sido aqui por volta de 15 graus, só que venta muito, então a sensação térmica é sempre menor, né? Então, isso é a média, né? Já cheguei a pegar 11 graus aqui à noite, então, e a sensação térmica é um pouco mais baixa por conta do vento. Aqui chegando no estádio, já encontramos alguns torcedores do Bahia, também vieram conhecer o estádio, eles estão por aqui. E aqui está o grande estádio Centenário, um icônico estádio, um dos mais tradicionais do mundo. A vista aqui é incrível, assim como a vista no elevador. Para quem tem coragem de ver, só consegui ver até uma determinada altura, porque eu realmente tenho muito medo de altura. Então assim, para mim, num lugar, no chão mesmo, eu não me incomodo muito, a depender do nível de proteção. Mas em elevador, sim, eu me incomodo bastante, então eu só consigo até uma determinada altura. Eu não consegui ficar vendo a vista até o 22º andar.
Confesso até que chegou um momento que eu preferia vir pela escada. Mas para aqueles que conseguem vir, aproveitem, porque é realmente uma experiência muito incrível a vista do elevador. Aqui nessa sala a gente tem diversos trechos escritos nas paredes da Constituição e algumas cartas que eu acredito que foram escritas na época da independência do Uruguai, na época da formação desse território como país. Como eu já falei em outros vídeos, mas para quem ainda não viu esses outros vídeos, o Uruguai foi um território de intensa disputa por muitos anos entre Brasil, colônia de Portugal, e a Argentina, colônia da Espanha. E esse território ele foi independente, no fim das contas, meio que para ser um estado tampão, para finalizar a guerra, a disputa desse território entre Brasil e Argentina. Aqui nós temos alguns trechos bem impactantes, tanto da carta que fala sobre a independência e que fala sobre pessoas que nascerem neste país desde aquele momento não seriam mais consideradas pessoas escravas e que estava proibido a chegada de escravos ou o envio dessas pessoas para serem escravas em outros territórios. Isso aconteceu muito antes do fim da escravidão no Brasil. Aqui temos como o artigo 130 das disposições dos dispositivos da Constituição Uruguaia. Aqui diz que os habitantes do Estado têm o direito de serem protegidos por sua vida, honra, liberdade, segurança e propriedade, e que ninguém pode ser privado destes direitos, segundo as leis. Estou agora no nada mais, nada menos do que o Café Brasileiro. O Café Brasileiro, ou Café Brasileiro em português, é uma cafeteria de 1877. Aqui esse espaço, sem dúvida nenhuma, respira muita história. E olha quantas histórias no mundo esse café não já atravessou, não é verdade? O Café Brasileiro, ele era palco de encontros de grandes figuras no passado, grandes figuras políticas, grandes figuras sociais, grandes figuras da imprensa uruguaia. E esse nome que ele recebe não é porque foi fundado por um brasileiro ou tem alguma descendência ou alguma relação com a cultura brasileira, na verdade não. Nessa época de 1877, quando o Café Brasileiro foi criado, o café era um principal produto agrícola do Brasil e o café era um produto mundialmente conhecido por ser brasileiro. Então, justamente por isso, o nome desta cafeteria recebe esse título, Café Brasileiro, em homenagem a esse produto que conquistou o mundo e que ficou mundialmente conhecido através das terras brasileiras. Já saí, como vocês podem ver, lá do café, mas vou dizer a vocês, compreende-se por que ele atravessou tanto tempo. Sem dúvida nenhuma, o melhor macchiato que eu já provei em toda a minha vida. E também o croissant estava incrivelmente bom. Então eu recomendo muito a parada de vocês por lá. Diria que é uma parada obrigatória quando vocês estiverem aqui em Montevidéu, porque não é só pela história, que é muita coisa, não é só por ser famoso, não é só por ser um lugar que atualmente é visitado por muitos turistas e viajantes, mas eu diria também que é uma parada obrigatória porque é simplesmente incrível.
o sabor é realmente muito bom. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa experiência tanto quanto eu gostei. É isso, pessoal. Como vocês podem ver, a noite já está caindo aqui no Montevidéu e o nosso rolê vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito de vivenciar Montevidéu comigo durante esses dias. E é isso. Se você gostou deste vídeo, dá aquele joinha aqui, porque ajuda muito a gente aqui no YouTube. É uma maneira de vocês colaborarem com os produtores de conteúdo que vocês gostam. Então, se você gostou deste vídeo, ajuda a gente, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você acompanhar as nossas próximas paradas. E é isso. Nossa estadia aqui com Montevidéu, terminando o vídeo de hoje. Mas calma, que ainda tem mais Uruguai para vocês. Vem aí Punta del Este e também Colônia del Sacramento. É isso, um abraço, até a próxima parada.